Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você e sua família estejam bem. Em nossa aula, como você pode ver atrás de mim, vamos falar sobre os sinais de pontuação. Isso mesmo! Você lembra quais são os sinais de pontuação e para que eles servem? Se você não lembra, você vai lembrar algumas informações na aula de hoje. Mas fique tranquilo, que nós vamos passo a passo para que você possa compreender todas as informações. Nós temos que os sinais de pontuação são usados na escrita, mas para que será? Antes de falar da escrita, vamos pensar sobre a fala. Como eu, como você, como qualquer pessoa faz para se fazer entender no momento da fala. Quando eu estou falando baixinho, com o rosto bem suave, mas ao mesmo tempo os meus olhos estão para baixo, a minha cabeça está para baixo, isso significa que eu estou muito triste. Exatamente. Eu também posso perceber a reação nessa situação. Então, eu já falei para vocês sobre os sinais de pontuação. Observem que a minha fisionomia muda e o meu tom de voz também. Significa que eu estou ou muito nervosa ou muito brava. Quando eu estou feliz, o meu corpo ele fica todo animado. Eu tenho vontade de correr, de pular. A minha fisionomia ela muda. No momento da fala, usamos como os recursos para sermos compreendidos o tom de voz, as expressões faciais e as expressões corporais, ou seja, todo o meu corpo ele muda. O tom de voz é um recurso importante no momento da fala, para que a gente transmita aquela sensação que estamos vivendo. Resta uma dúvida. E em relação à escrita? Como faremos, no momento da escrita, para passar sensações e emoções para o leitor? É nesse momento que usamos os sinais de pontuação. São os sinais de pontuação que vão fazer com que o leitor perceba as sensações que o escritor pretende passar. Por isso, conhecer os sinais de pontuação e saber qual é a função de cada um é muito importante para o processo de escrita. Nessa aula, nós vamos conversar sobre isso. Me acompanhem para vocês relembrarem algumas informações e até mesmo conhecer informações novas. Antes, eu trouxe para vocês um trechinho que resume tudo o que eu falei até agora. Essa informação, ela consta lá no material didático de vocês. Então, esse trechinho diz assim: na fala, para demonstrar o que estamos dizendo, é uma pergunta, uma afirmação, uma dúvida, podemos utilizar, além da entonação da voz, expressões faciais e corporais. Na escrita, utilizamos os sinais de pontuação. Então, esse material aqui resume tudo o que eu falei para vocês anteriormente. Vamos agora relembrar quais são os sinais de pontuação? Então, eu tenho os seguintes sinais de pontuação: ponto de exclamação, ponto de interrogação, travessão, dois pontos, aspas, reticências, parênteses, ponto final, vírgula, ponto e vírgula. Mas por que será que eu destaquei só esses três? Porque eles são mais importantes? Não, pelo contrário, não existe o mais importante. Todos são muito importantes no processo da escrita. Eu destaquei esses três, ponto final, vírgula e ponto e vírgula, porque são sobre eles que conversaremos na aula de hoje. Ou seja, falaremos especificamente desses três sinais. Vamos lá, então? Eu trouxe para vocês um texto, que é um texto em prosa. Vocês lembram por que esse texto é um texto em prosa? Exatamente, porque ele é escrito em parágrafos. Olha só, eu vou ter um parágrafo, dois parágrafos.
Lembrando que o parágrafo é esse recuo que eu tenho aqui, né? Ó, observem que tem um recuo. Então, um parágrafo, dois parágrafos. Então, esse é um texto em prosa, porque ele está organizado em parágrafos. Nesse texto, temos alguns sinais de pontuação. Eles vão aparecer em amarelo para vocês. Olha lá, apareceu um sinal de pontuação aqui e aqui. Vejam que os dois, eles estão no final do parágrafo. O parágrafo inicia aqui e o final aqui. O outro parágrafo inicia aqui e o final é aqui. Eles estão no final do parágrafo. Como é que eu chamo esse sinal de pontuação? Isso mesmo, ele é o ponto final. Mas não é só ele que aparece nesse texto em prosa. Temos também outro que vai aparecer agora para vocês aí. Ó, ponto final, né? Colocamos um nome aqui para a gente identificar. E agora vamos para os sinais, para o sinal que eu falei para vocês que vai aparecer. Olha só, esse sinal apareceu 4 vezes. Que sinal de pontuação é esse? Isso mesmo, ele se chama vírgula. Nesse texto, nós encontramos 2 sinais de pontuação que estamos trabalhando: o ponto final e a vírgula. Outro texto que nós já vimos também, só que organizado em estrofes e versos, é esse que eu vou mostrar agora para vocês. Eu não vou fazer a leitura porque nós já fizemos, certo? Além disso, esse texto está lá no material didático de vocês, estão lembrados? Eu peguei 2 estrofes para nós verificarmos que sinal de pontuação aparece neles. Lembrando que as estrofes são os conjuntos de versos. Olha só os sinais de pontuação que aparecem nessas 2 estrofes que eu escolhi. Eu tenho este sinal e este sinal. Muito bem. Vamos ver que sinais são esses? Então, nós temos aqui o ponto final, o ponto e vírgula e a vírgula. Vejam que tanto no texto em prosa quanto no texto em versos que nós já trabalhamos, encontramos os sinais de pontuação que estamos estudando nesse momento. O ponto final, o ponto e a vírgula. Lembra que eu falei para vocês que era importante conhecer os sinais, mas também é importante saber a função que esses sinais exercem? No material de vocês, nós temos as seguintes informações sobre esses sinais. Vamos lá, me acompanhem. O ponto final, que indica o fim do período. Relembrem que no texto em prosa, que nós encontramos o ponto final, né? Ele estava marcando o final de um parágrafo. Então, nós tínhamos 2 parágrafos e para cada um deles existia um ponto final marcando essa finalização. Já no texto poético, ele estava no final da estrofe. A vírgula. Separar elementos em uma enumeração. E ele indica uma pausa. Então, eu vou ter uma enumeração. O que é enumeração? Quando eu digo, por exemplo, peguem o caderno, o livro e o penal. Então, eu estou enumerando os itens que eu quero que vocês peguem, certo? E aí, nós temos o ponto e vírgula. Ou seja, qual é a função dele? Indica uma pausa maior sem indicar o fim do período. Ou seja, não posso fazer igual ao ponto final, ó, que termina o período. Toda vez que eu tiver o ponto e vírgula, eu tenho uma informação antes, uma depois, que vai ter relação com a anterior, e o ponto final daí, tá? Então, ela não pode interromper o período. O ponto e vírgula, ele também é usado em trecho muito longo, em que já existe
vírgula, tá bom? É importante vocês conhecerem os sinais de pontuação e as funções que cada um exerce. Lembrando que nessa aula nós estamos focando nesses sinais aqui, combinado? Eu trouxe algumas frases para fazermos a pontuação juntos. É importante verificar aquelas informações que passei para vocês, analisar a frase para que possamos fazer a pontuação correta. Vamos lá? Que sinal de pontuação eu poderia colocar nesta frase? Ótimo! Muito bom! Quem falou ponto final acertou. Eu vou colocar o ponto final, pois estamos finalizando um período. Como não há várias informações, não é necessário acrescentar mais nenhum sinal de pontuação. Ele vai estudar mais tempo, ainda é cedo. Pense, vamos pensar que tipo de pontuação nós poderíamos colocar aqui. Muito bem, eu poderia colocar uma vírgula ou um ponto final. Ótimo, então vamos por partes. Por que eu posso colocar uma vírgula? Porque esse trecho, ele tem relação com esse anterior. Então, se eu colocar uma vírgula aqui, eu trocaria essa letra maiúscula por uma minúscula, sem o menor problema. E colocaria aqui no final o nosso já conhecido ponto final. Mas eu também posso colocar um ponto final ali, né? Aqui, ó, ele vai estudar mais tempo, ponto. Ainda é cedo, ponto. Então, existem duas possibilidades. Uma eu colocando a vírgula e aqui trocando por uma letra minúscula, ou eu colocando um ponto final. Eu optei por colocar o ponto final, já que eu tenho aqui uma letra maiúscula. Combinado? Ele vai estudar mais tempo, pois ainda é cedo. Observe que esse exemplo, ele é muito semelhante ao anterior. Exatamente. Então, nós podemos colocar a vírgula, porque, como o anterior, essa ideia está relacionada a essa, né? Então, eu vou colocar a vírgula. Tudo bem, então? Tudo certo? Não, isso mesmo, ainda não está certo. Nós precisamos colocar o ponto final, né? Para terminar o período. Muito bem. Essa daqui, ela é compridinha. Precisa ir ao mercado e comprar arroz, feijão, carne e macarrão. Vejam, eu estou comprando arroz, feijão, carne e macarrão. Muito bem, eu estou enumerando os itens que eu preciso comprar. Dessa forma, eu vou usar o quê? A vírgula. Muito bem. Então, eu vou colocar a vírgula ali depois do arroz, do feijão, da carne. Não precisa, porque eu tenho o E aqui. Opa, aqui. Mas eu preciso pôr o muito bom, ponto final para terminar o período. Perfeito. E nessa frase? Que sinais de pontuação eu posso usar para completar? O resultado final foi o seguinte: 10 votaram a favor do acordo, 9 contra. Ufa! Tá vendo como eu preciso pontuar para poder ter uma leitura mais fluida? Vamos lá, então. O resultado final foi o seguinte: 10 votaram a favor do acordo. Aqui, nós vamos colocar um ponto e vírgula. 9, vírgula, contra. Ponto. Eu coloquei aqui, ó, um ponto e vírgula, porque eu vou acrescentar aqui uma vírgula, porque seria 9 votaram, né? 9 votaram contra. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei o 9, para não precisar repetir o votaram, acrescentei a vírgula. E, como eu tenho já uma vírgula no período, eu coloquei o ponto e vírgula. Lembram que eu comentamos sobre isso anteriormente? Muito bem. Nós estamos indo muito bem. É muito importante termos em mente o uso dos sinais de pontuação, para que possamos respeitar no momento da leitura e tornar a nossa leitura mais fluida, ou seja, uma leitura que seja possível compreender o que eu estou lendo e a pessoa compreender o que ela está ouvindo, né?
ou seja, o que eu estou dizendo. Veja a diferença de uma leitura que não respeita o sinal de pontuação. Quando eu disse assim, eu preciso comprar macarrão, arroz, carne e feijão, se eu falo muito rápido, dependendo da situação, o meu ouvinte não consegue entender. Agora, quando eu digo, eu preciso comprar arroz, feijão, carne e macarrão, fica mais tranquilo para que o meu ouvinte entenda o que eu estou dizendo, né? Então, uma leitura fluida é uma leitura mais tranquila, que permite um entendimento do que está sendo dito, certo? Então, nessa aula, nós vimos 3 sinais de pontuação: o ponto final, a vírgula e o ponto e vírgula. Como tarefa, vocês vão fazer um exercício semelhante ao que nós fizemos juntos. Então, vocês vão pontuar usando os 3 pontos que nós estamos trabalhando hoje, né? Os 3 sinais de pontuação: ponto final, vírgula e ponto e vírgula. Combinado? Foi muito bom estar com vocês de novo. É sempre muito agradável. Eu espero revê-los na próxima aula. Um grande abraço e fiquem bem.